dia, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês, né? Estamos aqui para mais uma aula de matemática, né? Hoje nós vamos aprender um pouco sobre a geometria, né? Sobre segmento de reta, reta e semi-reta, né? Como diferenciar cada tipo, né? O segmento de reta, né? Vocês podem acompanhar aí na página 165 e 166 do livro de vocês, certo? Na página 165 vai falar um pouco sobre o segmento de reta, né? Qual é a diferença entre segmento de reta, reta e semi-reta, né? O segmento de reta, pessoal, vai ser um pedacinho de reta, né? Já está dizendo segmento, só uma parte, certo? Este segmento de reta, ele vai iniciar num ponto e terminar em outro, certo? Quando eu vou escrever o segmento de reta, nomear ele, eu coloco as duas letras maiúsculas que estão no ponto, né? Com um tracinho em cima, certo? E isso representa o meu segmento de reta. O segmento de reta, ele tem fim, tanto em um ponto como em outro, certo? Ele é finito, né? Ele é só aquele pedaço de reta, certo? Já a reta, né? Ela vai ser infinita tanto para um lado como para o outro, certo? Dentro da reta nós podemos ter pontos, certo? Aqui nós temos o ponto A e o D. Para me representar nessa reta, como é que eu represento? Eu represento os dois pontos com tracinho em cima com uma setinha para um lado e para o outro. Isso significa dizer que a reta é infinita para um lado e para o outro, certo? Ela é infinita, tanto para um lado como para o outro. Não é igual ao segmento de reta. O segmento de reta é só uma parte dela, certo? E a reta ela é nomeada por letras minúsculas, né? O nome dessa reta é reta T. E ela tem dois pontos. Ela tem o ponto A e o ponto D, certo? Então, para mim representar a reta, eu coloco os pontos que estão nela, né? Com o tracinho em cima, com a setinha de um lado e para o outro. A semi-reta já está dizendo semi-reta, só para um lado, né? Ela é infinita só para um lado, né? E o outro lado, né, inicia com um ponto, certo? Quando eu vou nomear ela, eu coloco os dois pontos, né? As letras dos dois pontos, ó. E e F, né? Coloco o tracinho em cima e a setinha, né? É infinita para o lado que ela está infinita, né? No caso aqui ela está infinita para o F, ó. Ela não tem fim no F, né? Ela passa do F. E o E, ele é finito. Então, o lado do E, né, não tem a setinha. O lado do F tem, certo? Então, recapitulando, né? Segmento de reta, são um pedaço de reta, né? Começa num ponto, termina em outro. Reta, né? Tem ponto nela, né? Tem pontos nela, mas ela é infinita para um lado e para o outro, né? Setinha para um lado e para o outro. A semi-reta, ela vai ser infinita só para um lado, o outro vai ter um ponto, certo? Bom, pessoal, continuando a nossa explicação, né? Nós vamos ter agora a explicação da atividade de casa, né? Que vai começar aí na página 166. Nós vamos ter aqui, ó, a letra A, a letra B e a letra C, para você classificar, né? Em reta, semi-reta ou segmento de reta. Certo? Vamos observar aqui na letra A. Observe, ó, que aqui nós iniciamos com um ponto, né? E aqui nós temos o quê? Um lado infinito, né? Não termina com um ponto. Então, quando inicia com um ponto, né? De um lado e do outro, né? Infinito, então nós chamamos de quê? Semi-reta. Isso. Aqui, ó, na letra B, observe que nós iniciamos e terminamos com ponto. Quando a gente inicia e termina com ponto, quando é só um pedaço de reta. Então, eu chamo ele de segmento de reta. E aqui na letra C, ó, tem infinito para um lado e tanto para o outro, né? Não temos ponto no final. Então, quando acontece isso, é chamado de reta, certo? Vocês vão classificar aqui. Na primeira questão da página 167, vocês vão desenhar um segmento de reta com 12 centímetros. Vocês vão pegar a régua de vocês, vão medir, né? E vão desenhar aqui o segmento de reta de 12 centímetros. Lembrando que o segmento de reta inicia num ponto e também termina em outro ponto. Ele diz aí os pontos que você vai colocar. É os pontos G e H, certo? Na segunda
segunda questão, nós vamos ter, ó, aqui uma figura, né? E umas palavras para a gente completar, né? A letra A, B, C e D. Aí nós temos aí, ó, na figura nós temos, né? Retas, segmentos de retas, semi-retas, vocês têm que prestar atenção. Né? Na letra A diz assim, ó, A, DA, né? Ó, DA. Observe que aqui, ó, inicia no ponto e aqui, ó, não termina no ponto. Então, ela vai ser o quê? Semi-reta, né? Ó, cruza o segmento BE no ponto, aí você vai olhar que ponto é que cruza, certo? A letra B, a reta cruza o segmento BE, né? Segmento BE, ó. A reta, qual é a reta? Essa aqui, ó. CF, né? No ponto F. Aí vocês vão ver, ó. O E pertence à semi-reta DE, né? O que é? É o ponto E, né? Extremidade de segmento. Aí a CF, ó. CF. A CF vai ser o quê? Uma reta, ó. Ela é infinidade tanto para o lado do C como para o lado do F, certo? Assim você vai completar aqui. E na terceira questão diz assim, ó, nomeia a semi-reta e a reta a seguir. Como é que a gente nomeia? Como eu falei lá, com os pontos, né? Se for um segmento de reta, que nós não temos segmento de reta, né? A gente só coloca o tracinho em cima dos pontos, né? Se for uma semi-reta, a gente coloca o quê? A setinha para o lado que está, né? Infinito, né? Que não tem pontos no final. E a reta, né? A gente coloca as setinhas tanto para um lado como para o outro, certo? A gente coloca os dois pontos, né? Coloca as setinhas, né? Tanto para um lado como para o outro, porque a reta ela é infinita tanto para um lado como para o outro. E a semi-reta só é infinita para um lado. Então a gente tem que ver qual é o ponto, né? Que está finito, que no caso é esse. Esse aqui é o ponto que está infinito, certo? Bom, pessoal, continuando a nossa explicação sobre o nosso assunto de geometria, nós vamos aprender hoje sobre retas, certo? Retas paralelas e retas concorrentes, né? E também as retas transversais, certo? As retas paralelas, pessoal, são retas que elas caminham juntas, certo? Todas as distâncias do início até o final entre as retas é a mesma, certo? Elas nunca vão se cruzar, elas são retas paralelas. As retas concorrentes, elas já se cruzam ou vão se cruzar algum dia, certo? Ó, essas daqui, elas são concorrentes, a gente já pode observar que elas são, porque elas se cruzam, certo? E essas, elas ainda não se cruzaram, né? Mas a distância entre elas está diminuindo. E como as retas, elas são infinitas, né? Um dia elas vão, ó, se cruzar. Então, nós dizemos também que elas são concorrentes, certo? Porque um dia elas irão se cruzar. Então, paralelas é quando sempre, né, elas estão, né, com a mesma distância entre elas, certo? Elas nunca vão se cruzar. E as retas transversais, elas são caracterizadas, elas são, um tipo de concorrente, certo? Mas elas são transversais porque elas cortam outras retas em diferentes pontos, certo? Pessoal, continuando a nossa explicação, né, nós vamos ter aqui na página 169, né, questão 1, diz assim, observa as retas apresentadas, né, aí você vai classificar em paralelas ou concorrentes, né, a reta R e S, ó, R e S, elas se cruzam, né, então elas são o quê? Ó, RT, a R e a T, elas também se cruzam. E a S e a T, certo? Elas não se cruzam. Na letra B está dizendo que é uma reta transversal, né? Que corta, né? As retas em vários pontos diferentes. Está pedindo para você traçar essa reta, né? A reta U aqui. Na segunda questão tem o V ou F, né? Ó, a letra A diz assim, ó, a reta T é transversal às retas S e V. Vamos ver, a reta T é transversal à reta S e V, é verdade? A reta S
e B, a reta T é transversal, ela corta as duas, né? Então ela vai ser. As retas U e V não são paralelas. U e V não são paralelas. Né? Você vai dizer se é verdade ou falso. Para a página 184, lá no finalzinho, né, nós vamos ter a 10ª questão. Ó. Vai pedir para você desenhar um polígono de 5 lados, né? Que tenha 5 lados e 5 vértices. Os polígonos sempre têm a mesma quantidade de lados e de vértices, certo? E pergunta que nome a gente dá esse polígono, certo? De 5 lados. Questão 11, né? Pede que você meça, né, o comprimento de cada lado das figuras e determine o perímetro, né? Aqui, ó, nós vamos ver que cada quadradinho desse vai ser 1 centímetro. Então, aqui vai ser 4. Como é um quadrado, né, todos os lados são 4. Aqui vai ser 2, né? E aqui 8, porque aqui nós temos 2 quadrinhos e aqui nós temos 2, certo? Aí vocês vão somar todos os lados para encontrar o perímetro. O perímetro do quadrado e o perímetro do retângulo. Aqui você vai utilizar a unidade de medida do quadrinho para você calcular a área, né? A área é só contar a quantidade de quadrinhos que vai ter, certo? E a letra B pergunta, né, que podemos perceber a respeito do perímetro, do formato e da área de cada figura, certo? Você vai comparar, né, as duas figuras e vai ver o que é que tem de diferente e de igual entre elas.